Ele só precisava de alguém para limpar a bagunça do apartamento. Nada além disso. Mas quando ela ajoelhou no chão da sala, com as mãos pequenas esfregando cada canto com uma calma quase hipnótica, César sentiu algo se acender dentro dele. Algo que ele acreditava estar morto havia anos. Ela não era só a vizinha discreta do andar de cima. Havia um perigo em seus olhos, um segredo preso em cada gesto, como se a cada passada do pano ela também limpasse o que restava da sua sanidade. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. O edifício Aurora ficava numa rua comum de um bairro de classe média alta, um daqueles prédios envelhecidos pela poluição e pelo tempo, com muros descascados e corredores cheirando a desinfetante barato. César Lins morava ali há mais de 10 anos, num apartamento modesto de 2 quartos que herdara da mãe. Aos 42, levava uma vida cinza. Professor de literatura num colégio particular e corretor de textos à noite, sozinho desde o divórcio, arrastando dias idênticos e noites de insônia diante da televisão. Os vizinhos sabiam pouco dele, apenas que era educado, fechado, um tanto amargo. E ele fazia questão de mantê-los à distância. A rotina dele se quebrou no dia em que Helena Varela se mudou para o 402, no andar logo acima do seu. Tinha pouco mais de 25 anos e um jeito discreto, roupas simples mas bem arrumadas, olhos verdes que não encaravam ninguém diretamente. Trazia na bagagem um passado que ninguém parecia ousar perguntar, e um ar de quem não se enraizava em lugar algum. Por indicação do porteiro, César contratou Helena para ajudá-lo com a faxina semanal do apartamento. Um pretexto conveniente para um homem incapaz de lidar com a própria desordem. Mas também, ele logo percebeu, para saciar algo muito mais íntimo que ele nem sabia nomear. Quando Helena apareceu na porta na manhã combinada, trazia uma camiseta larga, um jeans justo surrado e um coque frouxo que deixava mechas soltas emoldurando seu rosto de traços delicados. Quando ela se abaixou para tirar os sapatos antes de entrar, ele notou o desenho suave da curva de sua nuca e sentiu o sangue esquentar de um modo que há anos não sentia. Ela não percebeu, ou fingiu não perceber, o olhar dele demorando-se em suas mãos pequenas, ágeis, que já se apressavam em reunir panos e produtos de limpeza numa bolsa de supermercado. No começo, César tentava disfarçar, retirando-se para o quarto enquanto ela limpava a sala. Mas a tensão era insuportável, quase física. O som da escova no chão, o rangido das tábuas sob os joelhos dela, a respiração baixa, concentrada. Ele encontrava desculpas para circular pela casa, apenas para observá-la de relance. As formas do corpo dela se flexionando sobre o piso, a camiseta às vezes subindo e revelando um pedaço de pele na cintura. A cada semana, a atmosfera se tornava mais densa, mais elétrica, como um fio desencapado. A primeira vez que algo realmente aconteceu foi numa tarde chuvosa, quando a luz fraca entrava pela janela e ela se ajoelhou para limpar a base da estante. O cheiro cítrico do desinfetante pairava no ar. Ele se aproximou sem pensar e abaixou-se ao lado dela, dizendo algo banal. Mas a mão dele roçou a dela, e Helena ergueu o rosto com um olhar que queimava e congelava ao mesmo tempo. Foi ela quem quebrou a distância. Inclinou-se levemente, como se rendesse a um impulso impossível de conter, e os lábios dele a encontraram com uma fome quase violenta. O beijo foi urgente, imprudente, molhado de desejo e interdito. Quando recuaram, ela estava ofegante e vermelha, mas não disse nada, apenas abaixou os olhos, recompondo-se, antes de voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Na semana seguinte, César encontrou por acaso, num dos sacos de lixo que ela deixara separado, um envelope rasgado, com uma fotografia caída no chão da cozinha. Na foto, Helena sorria num cenário rural, abraçada a um homem desconhecido, moreno, com tatuagens pelo braço. No verso, uma anotação com caligrafia apressada. Não pense que pode se esconder de mim. César sentiu uma pontada de gelo na boca do estômago. Quando a confrontou, ela apenas arrancou a foto da mão dele, com um sorriso triste e um murmúrio enigmático.
Você não entenderia. Mas o olhar dela naquele instante, meio assustado, meio provocador, o incitou ainda mais. Não apenas o desejo carnal, mas também a necessidade quase obsessiva de descobri-la, de protegê-la, de possuir todos os seus segredos. Os encontros começaram a ficar mais ousados, mais íntimos. A cada visita dela, um novo limite era ultrapassado. Ele a encostava contra a parede estreita do corredor, sussurrava promessas e ordens em seu ouvido. Sentia as mãos dela apertarem suas costas com força. Ela se deixava levar com uma intensidade que o deixava à beira da loucura, às vezes submissa, às vezes feroz. Havia algo na entrega dela que parecia sempre conter um grito, como se amar daquela forma fosse um risco maior do que ele imaginava. E ele não sabia mais se queria salvá-la ou afundar com ela. A tensão atingiu o auge numa noite em que ele voltou para casa e encontrou a porta do apartamento entreaberta. As luzes apagadas, o cheiro metálico de sangue no ar. Helena estava caída no chão da sala, com um corte no braço e a camiseta rasgada, segurando o mesmo envelope agora vazio. Os olhos dela, ao vê-lo, se encheram de lágrimas contidas. Ela murmurou apenas: "Ele me encontrou." Depois desmaiou nos braços dele. César cuidou dos ferimentos dela naquela noite, e pela primeira vez percebeu que havia algo mais profundo do que paixão e luxúria os unindo. Um fio invisível, feito de dor, medo, desejo e um tipo de amor tão feroz quanto perigoso. Mas mesmo assim, mesmo com a desconfiança ardendo dentro dele, não conseguiu afastá-la. Naquela mesma madrugada, quando ela acordou e o puxou para si, ele a amou no sofá da sala como se fosse a última vez. Com um desespero febril, mãos e lábios explorando cada centímetro dela, como se tentasse gravá-la para sempre na memória. Na manhã seguinte, ele acordou sozinho. Helena havia desaparecido. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete escrito com sua letra pequena: "Se quiser me salvar, venha me encontrar. Mas saiba, talvez eu já não mereça ser salva." César ficou parado diante do bilhete por longos minutos, sentindo um misto de raiva, desejo e medo do que encontraria. Ele sabia, com uma clareza sufocante, que dali em diante não havia mais volta. Ela era o seu abismo, e ele estava disposto a saltar. Passou o resto da manhã vasculhando o apartamento dela, que encontrou vazio, com sinais de saída apressada. Gavetas abertas, roupas espalhadas, alguns papéis queimados na pia. Entre os destroços, achou um cartão de visita amassado. Márcio Tavares, segurança privada, com um endereço no centro da cidade. O coração disparou. Aquele tinha que ser o homem da foto, o fantasma que a assombrava. César não era um homem de confrontos, mas havia algo em Helena que despertava nele um instinto primitivo, quase selvagem. Vestiu-se rapidamente e pegou o carro, dirigindo pelas ruas movimentadas de São Paulo, com uma determinação que não sentia há anos. O endereço o levou a um prédio comercial decadente, com elevadores lentos e corredores mal iluminados. O escritório de Márcio ficava no 5º andar, uma sala apertada com móveis baratos e o cheiro persistente de cigarro. O homem que o recebeu era exatamente como na foto. Moreno, musculoso, com tatuagens subindo pelo pescoço e um sorriso que não chegava aos olhos. Quando César perguntou por Helena, Márcio riu com desdém. "Então você é o professor apaixonado", disse recostando-se na cadeira. "Helena falou de você. Disse que era um homem ingênuo, meio patético." A provocação atingiu César como um soco no estômago, mas ele se forçou a manter a calma. "Onde ela está?" "Lugar seguro. Longe de homens como você." Márcio acendeu um cigarro e soprou a fumaça na direção dele. "Vou ser direto. Helena me deve muito dinheiro. Dinheiro que ela roubou para fugir de mim. Agora que a encontrei, ela vai ter que pagar de um jeito ou de outro." "Quanto?" 50 mil. A cifra caiu como uma bomba. César ganhava pouco mais de 4 mil por mês. "Mas não se preocupe, professor. Ela sempre foi criativa para conseguir dinheiro." "Muito criativa." A insinuação fez o sangue de César ferver. "Você está falando de prostituição?" "Estou falando de sobrevivência. Helena sempre soube se virar, até conhecer você e começar a sonhar com essa vida de classe média."
Márcio se levantou, aproximando-se com uma expressão ameaçadora. Mas sonho não paga dívida. E homem apaixonado também não. César sentiu o mundo girar ao redor dele. Tudo começava a se encaixar. A mudança súbita para o prédio, os olhos sempre assustados, a forma como ela se entregava a ele com um desespero que parecia de quem estava se despedindo. Helena não era apenas uma mulher comum com um passado complicado. Era uma mulher fugindo de algo muito mais perigoso. Ela estava tentando recomeçar, disse César, a voz tremendo. Não pode forçá-la a voltar para essa vida. Forçar? Márcio riu novamente. Professor, você não entende. Helena nasceu para isso. É o que ela sabe fazer melhor. Eu só estou oferecendo uma oportunidade para ela quitar a dívida fazendo o que sempre fez. E se eu conseguir o dinheiro? Você? O homem o avaliou de cima a baixo. Professor de escola particular? Não me faça rir. Mas vou ser generoso. Vou dar uma semana para você arranjar metade. 25 mil. O resto Helena paga do jeito dela. César saiu dali com as pernas bambas e o coração martelando no peito. 25 mil reais. Mais dinheiro do que ele tinha em toda a sua conta poupança. Mais dinheiro do que conseguiria juntar em anos. Mas por Helena, por aquela mulher que havia despertado nele algo que pensava estar morto para sempre, ele faria qualquer coisa. Durante os próximos dias, César se transformou num homem que não reconhecia. Vendeu o carro, penhorou o relógio do pai, pediu dinheiro emprestado a colegas de trabalho inventando desculpas sobre tratamento médico. Chegou a considerar roubar a escola onde trabalhava, mas não teve coragem. No final da semana, tinha conseguido apenas 8 mil reais. Foi quando recebeu um telefonema, a voz de Helena, baixa e cansada, falando de um número desconhecido. César, não tente me encontrar. Não vale a pena. Helena, onde você está? Falei com Márcio. Estou juntando o dinheiro. Você não entende. Não é só sobre dinheiro. Nunca foi. Ela suspirou, e ele pôde imaginar as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Não queria que me visse assim. Assim como, quebrada, suja, machucada. A voz dela falhou. Ele me encontrou naquela noite no seu apartamento. Desde então estou pagando o que devo. Do jeito que ele quer. César sentiu uma raiva tão intensa que teve vontade de quebrar o telefone. Onde você está, Helena? Vou buscar você agora. Não pode, mas tem uma coisa que preciso te contar. Sobre nós. Sobre o que sinto por você. Ela respirou fundo. Eu te amo, César. Pela primeira vez na vida, eu amo alguém de verdade. E é por isso que não posso deixar você se destruir por minha causa. Helena, escute. Existe um jeito. Mas você precisa confiar em mim. Completamente. A voz dela ficou mais firme. Amanhã à noite, Márcio vai estar num depósito na Zona Leste. Ele sempre vai lá para coletar o dinheiro das meninas. Sozinho. É a única chance que temos. Você está falando em fazer o quê? Estou falando em nos livrarmos dele. Para sempre. O telefone ficou mudo. César olhou para o aparelho, sentindo o coração disparar. Helena estava propondo que eles matassem Márcio. A ideia era terrível, mas também libertadora. Não havia outro jeito de sair daquela situação. Não havia como conseguir o dinheiro. Não havia como convencer Márcio a deixá-la em paz. Naquela noite, César não conseguiu dormir. Ficou andando pelo apartamento, imaginando Helena nas mãos daquele homem, sendo forçada a fazer coisas que ele nem queria pensar. A raiva crescia dentro dele como um tumor, alimentada pelo amor doente e obsessivo que sentia por ela. Quando o sol nasceu, ele já havia tomado a decisão. Ele faria qualquer coisa para salvar Helena. Qualquer coisa. A determinação cresceu durante o dia todo. César passou as horas planejando, pesquisando sobre o endereço que Helena havia mencionado, comprando as coisas que achava que precisaria. Não era um homem violento por natureza, mas Helena havia despertado nele algo primitivo, algo que não sabia que existia. Quando a noite chegou, ele estava pronto. Pronto para cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Pronto para se tornar um homem que não reconhecia, por uma mulher que talvez nem fosse quem ele pensava que era. Mas não importava. Helena era dele agora,
E ele era dela. E nada, nem a lei, nem a moral, nem o próprio medo, os separaria. O depósito ficava numa área industrial abandonada da Zona Leste, cercado por galpões vazios e ruas mal iluminadas. César chegou ali às 9 da noite, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Tinha passado a tarde inteira ensaiando o que faria, mas agora, parado diante daquele prédio sombrio, sentia as pernas bambearem. Nunca havia machucado ninguém na vida, nunca sequer se envolvera numa briga. E agora estava ali, segurando uma chave inglesa pesada dentro de uma mochila, pronto para cometer um assassinato. A porta lateral do depósito estava entreaberta como Helena havia prometido. Ele entrou devagar, pisando com cuidado para não fazer barulho. O lugar cheirava a mofo e óleo de motor, com pilhas de caixas velhas espalhadas pelos cantos e uma luz fluorescente piscando no teto. Ao fundo, pôde ouvir vozes baixas. Seguiu o som até encontrar uma divisória improvisada feita de compensado. Pela fresta, viu Márcio sentado atrás de uma mesa, contando maços de dinheiro. Sozinho, exatamente como Helena havia dito. O homem estava distraído, absorto na contagem, uma garrafa de cachaça pela metade ao lado dos papéis. César respirou fundo e saiu da sombra. Márcio. O homem ergueu a cabeça surpreso. Quando reconheceu César, sorriu com desdém. Ora, ora, o professor apaixonado veio trazer meu dinheiro? Vim buscar Helena. Ah, é? Márcio se recostou na cadeira, ainda sorrindo. E onde está minha grana? Não tenho o dinheiro todo, mas posso conseguir. Só preciso que você a deixe em paz. Professor, professor. Márcio balançou a cabeça. Você não entende como o mundo funciona, não é? Dívida se paga com dinheiro, ou com outras coisas. Helena escolheu outras coisas. Ela não escolheu nada. Você a está forçando. Forçando? Márcio riu alto. Que forçando que nada. A Helena sempre foi uma puta, só que agora está sendo uma puta com propósito. Pagando o que deve. A palavra atingiu César como um tapa. A raiva subiu pela garganta, quente e viscosa. Não fale dela assim. Vou falar como quiser. Ela é minha agora. Minha para fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Márcio se levantou, aproximando-se com uma expressão cruel. Sabe o que ela me disse ontem? Que gostava mais de mim do que de você. Que professor era muito sem graça na cama. César sabia que era mentira, mas mesmo assim sentiu o mundo desabar. A imagem de Helena nos braços daquele homem, gemendo o nome dele, o deixou fora de si. Sem pensar, puxou a chave inglesa da mochila e avançou. Márcio foi mais rápido. Segurou o pulso de César com uma mão e com a outra o acertou no estômago. César dobrou de dor, perdendo o fôlego. A chave inglesa caiu no chão com um ruído metálico. Patético, disse Márcio, chutando a ferramenta para longe. Você realmente achou que podia me enfrentar? Homem de verdade resolve as coisas com os punhos, não com ferramenta. César ainda estava curvado, tentando respirar, quando ouviu a voz de Helena. Solta ele, Márcio. Ela estava parada na entrada, vestindo uma saia curta e uma blusa decotada que César nunca a tinha visto usar. O rosto estava maquiado de forma pesada, os olhos delineados de preto, os lábios vermelhos. Parecia uma pessoa diferente, mais dura, mais fria. Helena. César murmurou. Chegou na hora certa, disse Márcio sorrindo. Seu namoradinho veio aqui tentar bancar o herói. Achou que podia me matar com uma chave inglesa. Helena olhou para César com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Você não devia ter vindo. Não podia te deixar com ele. Que fofo. Márcio riu. O professor apaixonado. Helena, mostra para ele como você me agradeceu hoje mais cedo. Ela se aproximou de Márcio e o beijou na boca, um beijo longo e molhado que fez César sentir vontade de vomitar. Quando se separaram, ela sussurrou algo no ouvido dele que o fez sorrir. Muito bem, disse Márcio. Já que você está aqui, professor, que tal assistir um showzinho? Helena, mostra para ele como você me faz feliz. Não, César murmurou. Helena, por favor. Ela o olhou por um momento, e ele julgou ver algo parecido com piedade em seus olhos. Depois virou-se para Márcio e começou a tirar a blusa devagar, sensualmente. César fechou os olhos, mas Márcio o forçou a abri-los.
Olha, professor, olha bem, essa é a sua Helena de verdade. Não a santinha que você conheceu. Helena estava agora só de sutiã e saia, o corpo iluminado pela luz piscante. Ela se aproximou de Márcio e começou a abrir a camisa dele, beijando-lhe o pescoço. O homem gemeu de prazer, as mãos explorando o corpo dela com brutalidade. César sentiu algo morrer dentro dele. Não era só o ciúme ou a traição. Era a descoberta de que talvez nunca tivesse conhecido Helena de verdade. Talvez ela fosse exatamente o que Márcio dizia. Uma prostituta que havia fingido ser outra coisa. Foi quando ela olhou para ele por cima do ombro de Márcio e piscou. Foi um piscar rápido, quase imperceptível. Mas César entendeu. Era um sinal. Ela estava fingindo. O alívio foi tão intenso que ele quase gritou. Helena não o havia traído. Estava representando, fazendo algum tipo de jogo para distrair Márcio. Mas para quê? A resposta veio quando ela se abaixou para tirar a saia. E no movimento, pegou uma faca que estava escondida na bota. Num gesto rápido e preciso, ela a enterrou nas costas de Márcio. O homem gritou de dor e surpresa, tentando alcançar o ferimento. Helena se afastou, respirando pesadamente. Márcio se virou para ela, os olhos cheios de ódio. Sua vadia. Ele avançou, mas César reagiu. Pegou a chave inglesa do chão e acertou Márcio na cabeça. O homem cambaleou, sangue escorrendo pelo rosto. Helena aproveitou para atacar novamente, mas desta vez, Márcio conseguiu desviar e a empurrou contra a parede. Vocês dois vão morrer, ele rosnou, tirando uma pistola do coldre. César não pensou. Correu na direção dele e os dois caíram no chão, lutando pelo controle da arma. Helena se levantou e tentou ajudar, mas Márcio a chutou no estômago. Ela caiu gemendo. A luta continuou no chão, os dois homens rolando entre o sangue e a sujeira. César sabia que não era páreo para Márcio em termos de força, mas a raiva o fazia lutar com um desespero que não sabia possuir. Finalmente conseguiu virar o cano da pistola na direção de Márcio. O tiro ecoou no depósito como um trovão. Márcio ficou imóvel por um momento, os olhos arregalados. Depois um fio de sangue escorreu da boca dele. César se afastou, horrorizado. Tinha matado um homem. Helena se arrastou até ele, os dois ofegantes e cobertos de sangue. Está ferido? Ela perguntou. Não, acho que não. César olhou para o corpo de Márcio, que não se movia mais. Meu Deus, Helena, eu matei ele. Você nos salvou, ela disse, abraçando-o. Nos salvou dos dois. Eles ficaram ali abraçados por alguns minutos, tremendo de choque e adrenalina. César sentia o cheiro do cabelo dela, misturado ao cheiro metálico do sangue. Nunca havia se sentido tão próximo de outra pessoa, nem tão longe de si mesmo. Precisamos sair daqui, disse Helena finalmente. Alguém pode ter ouvido o tiro. E o corpo? Deixa aqui. Esse lugar é abandonado. Podem demorar dias para encontrar. Eles se vestiram rapidamente. Helena pegou o dinheiro que estava sobre a mesa e enfiou na bolsa. Isso vai nos ajudar a sumir por um tempo. Sumir? César, nós acabamos de matar um homem. Você acha que podemos voltar para casa como se nada tivesse acontecido? A realidade caiu sobre ele como uma avalanche. Não havia volta. Tinha cruzado uma linha que não sabia existir. Tinha se tornado um assassino. E tudo por Helena. Saíram do depósito de mãos dadas, caminhando rápido pelas ruas desertas. César sentia-se como se estivesse num sonho ou num pesadelo. Tudo parecia irreal. O sangue nas roupas, o cheiro de pólvora, o peso do que havia feito. Para onde vamos? Perguntou. Tenho um lugar, um apartamento que Márcio não conhecia. Podemos ficar lá até decidir o que fazer. O apartamento era numa favela na Zona Sul, um cômodo pequeno e abafado no último andar de um prédio sem elevador. Helena abriu a porta com uma chave que tirou de dentro da bolsa. Como você sabia que ele ia estar sozinho? Perguntou César enquanto ela acendia as luzes. Porque eu planejei isso há semanas, desde que ele me encontrou. Helena se sentou na cama, de repente parecendo muito cansada. Eu sabia que não conseguiria o dinheiro. Sabia que ele nunca ia me deixar em paz. A única solução era matá-lo. E eu era parte do plano? Helena o olhou com os olhos cheios de lágrimas. No começo, sim. Pensei em usar você.
Mas aí, ela parou como se não conseguisse encontrar as palavras. Aí eu me apaixonei por você de verdade. E tudo mudou. Tudo o que você me contou sobre seu passado era verdade, ou quase verdade. Eu realmente fugi de Márcio. Ele realmente me forçava a me prostituir. Mas eu não era uma vítima inocente, César. Eu escolhi aquela vida no começo. Escolhi porque era fácil, porque pagava bem, porque eu não sabia fazer outra coisa. César se sentou ao lado dela na cama. E agora? Agora eu sei que quero ser outra pessoa. Quero ser a pessoa que você vê em mim. Ela pegou a mão dele. Mas não sei se consigo. Não sei se mereço. Você merece, ele disse beijando-a. Nós dois merecemos uma chance de recomeçar. Fizeram amor naquela noite com uma intensidade desesperada, como se fosse a última vez. César a possuiu com uma fome que beirava a violência, e ela se entregou com um abandono que parecia conter toda a dor do mundo. Quando terminaram, ficaram abraçados no escuro, ouvindo os ruídos da cidade lá fora. Tem mais uma coisa, disse Helena na madrugada. Sobre Márcio, sobre o dinheiro que ele dizia que eu roubei. Não importa. Importa sim. Porque não foi bem assim que aconteceu. Ela respirou fundo. Eu trabalhava para ele há 2 anos, não só como prostituta. Ele me usava para outras coisas. Chantagear clientes importantes, roubar informações, conseguir segredos. Eu era boa nisso. César sentiu um calafrio. Que tipo de segredos? De tudo. Políticos, empresários, juízes. Márcio tinha um esquema. Eu seduzia os caras, levava eles para um hotel, gravava tudo. Depois ele usava as gravações para chantagear. E você roubou essas gravações? Roubei. Helena se virou para ele. Porque uma delas era de alguém que eu conhecia. Alguém que não merecia ser chantageado. Quem? Meu pai. A revelação o atingiu como um soco. Helena continuou, a voz embargada. Ele me abandonou quando eu tinha 15 anos. Nunca mais falei com ele. Mas soube que ele havia se casado de novo. Tinha filhos, uma vida respeitável. Quando vi a gravação dele com uma das meninas do Márcio, eu não consegui deixar aquilo acontecer. Roubei todas as gravações e fugi. Onde estão essas gravações? Escondidas, num lugar seguro. Helena se levantou, foi até um móvel velho e tirou uma chave pequena. Numa caixa de segurança no centro da cidade. São mais de 100 gravações, César. Políticos, juízes, empresários, gente poderosa. César começou a entender a verdadeira dimensão do problema. Por isso Márcio te caçava. Não era só pelo dinheiro. Não. Era pelas gravações. Elas valem milhões. E agora são nossas. Nossas? Podemos usar para comprar nossa liberdade. Ou nossa morte, se não formos cuidadosos. Helena voltou para a cama, abraçando-o. Márcio estava morto há um tempo. Outras pessoas vão vir atrás dessas gravações. Pessoas muito mais perigosas que ele. César sentiu o mundo girar. Tinha matado um homem, estava fugindo da polícia, e agora descobria que estava no meio de um esquema de chantagem que envolvia pessoas poderosas. Tudo por uma mulher que acabara de conhecer de verdade. Mas quando olhou para Helena, nua ao seu lado, os cabelos espalhados no travesseiro, soube que não se arrependia. Faria tudo de novo. Mataria quantos fosse preciso. O que fazemos agora? Perguntou. Agora? Helena sorriu, um sorriso triste e bonito. Agora fugimos, para bem longe. E tentamos ser felizes antes que nos encontrem. E se nos encontrarem? Aí lutamos, juntos. César a beijou sabendo que estava selando seu destino. Não havia mais volta. Eram 2 fugitivos agora, unidos pelo sangue e pelo amor, contra o mundo inteiro. E pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente vivo. 3 semanas depois, César e Helena estavam vivendo como fantasmas numa cidade do interior de Minas Gerais. Tinham alugado um chalé isolado nas montanhas, pagando em dinheiro vivo, usando nomes falsos. César havia raspado a barba e tingido o cabelo de preto. Helena cortara os cabelos curtos e usava óculos escuros mesmo dentro de casa. Viviam em constante alerta, dormindo pouco, sobressaltando-se com qualquer ruído estranho. O dinheiro que Helena havia pego de Márcio estava acabando.
Precisavam tomar uma decisão sobre as gravações, mas toda vez que tocavam no assunto, ela mudava de conversa. César começava a suspeitar que havia mais coisas que ela não estava contando. A resposta veio numa manhã de chuva, quando ele acordou e encontrou Helena no telefone, falando baixo na cozinha. Ela desligou rapidamente quando o viu. Quem era? Perguntou ele. Ninguém. Número errado. Mas César havia escutado parte da conversa. Helena estava negociando algo, falando sobre entrega e pagamento. O coração dele disparou. Helena, com quem você estava falando? César, por favor. Confia em mim. Como posso confiar se você não me conta a verdade? Helena suspirou, parecendo derrotada. Era um comprador, para as gravações. Você está vendendo as gravações? Uma gravação. Só uma, a mais valiosa. Ela se sentou à mesa, evitando o olhar dele. É de um deputado federal muito conhecido, flagrado recebendo propina de uma empreiteira. Vale muito dinheiro. Quanto dinheiro? 200 mil reais. César sentiu como se tivesse levado um murro. Era mais dinheiro do que havia visto na vida inteira. E você decidiu isso sozinha? Estava tentando nos proteger. Com esse dinheiro podemos sair do país, ir para a Argentina ou para o Paraguai. Recomeçar de verdade. Helena, você não entende. Se começarmos a vender essas gravações, vamos virar alvos permanentes. Vão atrás de nós até o fim do mundo. Já somos alvos. Ela explodiu. Desde que matamos Márcio, já somos alvos. Pelo menos assim teremos dinheiro para nos defender. A discussão foi interrompida pelo som de carros se aproximando. Eles se entreolharam apavorados. César correu até a janela e viu 3 carros pretos subindo a estrada de terra. Merda! Eles nos encontraram. Helena já estava correndo para o quarto, pegando uma mochila com documentos falsos e dinheiro. Saída dos fundos. Agora. Eles correram pela cozinha, mas a porta da frente se abriu com um estrondo. Homens armados entraram, gritando para que se entregassem. César reconheceu um deles. Era Anderson, um dos capangas de Márcio que havia visto numa foto no escritório. Por aqui, sussurrou Helena, guiando-o para uma janela dos fundos. Eles pularam e correram em direção à mata fechada que cercava o chalé. Atrás deles ouviram gritos e tiros. Correram pela floresta por horas, tropeçando em raízes, arranhando-se nos galhos. Quando finalmente pararam para descansar, estava anoitecendo. Estavam perdidos, cansados e aterrorizados. Como eles nos encontraram? Perguntou César ofegante. Não sei. Talvez tenham rastreado o telefone. Helena estava chorando. Ou talvez alguém tenha nos delatado. Quem? O comprador, a pessoa com quem eu estava negociando a gravação. Ela se encostou numa árvore desesperada. César, eu fiz uma coisa terrível. O quê? Para provar que eu tinha realmente a gravação do deputado, eu mostrei um pedaço para o comprador. Um vídeo curto, só para ele ver que era real. E daí? E daí que o comprador era Anderson. Ele estava se fazendo passar por outra pessoa. Helena soluçou. Eu entreguei a gente na mão deles. César sentiu uma raiva tão intensa que teve vontade de gritar. Mas quando viu o desespero no rosto de Helena, a raiva se transformou em algo mais complexo. Ela havia tentado protegê-los e acabara os colocando em perigo ainda maior. Mas ela era dele agora, para o bem e para o mal. Onde estão as outras gravações? Perguntou. Na caixa de segurança em São Paulo. Só eu sei onde fica. Então ainda temos uma carta na manga. César a puxou para si. Vamos voltar para São Paulo. Vamos pegar essas gravações e usar contra eles. César, você enlouqueceu? Eles vão estar esperando a gente. Exatamente por isso que não vão esperar que voltemos. Ele a beijou, sentindo o gosto salgado das lágrimas dela. Confie em mim agora, como eu confiei em você. Levaram 2 dias para chegar a São Paulo viajando de ônibus, mudando de transporte várias vezes, sempre usando documentos falsos. Quando finalmente chegaram à cidade, César quase não a reconheceu. Parecia menor, mais cinzenta, como se tivesse perdido a vida. O banco onde ficava a caixa de segurança era no centro da cidade, numa rua movimentada. Eles ficaram observando por horas, à procura de sinais de vigilância. Quando Helena finalmente decidiu que era seguro, entraram juntos. A caixa de segurança estava cheia de pendrives, fotografias e documentos.
Helena pegou tudo e enfiou numa bolsa. Pronto. Agora somos donos dos segredos de meio governo. E o que fazemos com isso? Vendemos, para o maior lance. Helena sorriu, mas era um sorriso triste. É a única forma de conseguirmos dinheiro suficiente para sumir para sempre. E se eles não aceitarem? E se tentarem nos matar em vez de pagar? Aí lutamos. Ela repetiu as palavras que havia dito semanas antes. Juntos. O encontro foi marcado para a noite seguinte, num galpão abandonado na zona portuária. César sugeriu que Helena ficasse escondida, mas ela recusou. Nós começamos isso juntos, vamos terminar juntos. Quando chegaram ao local, viram que não era só Anderson que os esperava. Havia outros homens, e no centro do grupo, uma mulher de terno escuro e expressão gelada. Helena Varela, disse a mulher quando eles se aproximaram. Finalmente nos conhecemos. Quem é você? Delegada Cristina Moraes, Polícia Federal. A mulher mostrou a identificação. Estamos investigando o esquema de chantagem do Márcio Tavares há mais de um ano. César sentiu o mundo desabar. Vocês são policiais? Alguns de nós, sim. Outros são interessados particulares. A delegada apontou para Anderson. O Anderson, por exemplo, trabalha para um dos homens das gravações. Um empresário muito poderoso que não gosta de ser chantageado. E o que vocês querem? As gravações. Todas elas. Em troca, vocês podem sair do país. Documentos novos, passaportes limpos, dinheiro suficiente para recomeçarem em qualquer lugar. Helena apertou a mão de César. E se recusarmos? Aí vocês vão presos por homicídio. Ou morrem aqui mesmo tentando fugir. A delegada sorriu friamente. A escolha é de vocês. Precisamos de tempo para pensar. Tem 5 minutos. César e Helena se afastaram um pouco, sussurrando entre si. É uma armadilha, disse ele. Se entregarmos as gravações, eles vão nos matar mesmo assim. Eu sei, mas se não entregarmos, também vamos morrer. Então temos que pensar numa terceira opção. Foi quando Helena sorriu. Um sorriso que César reconheceu. Era o mesmo sorriso que ela tinha quando planejava algo perigoso. Helena, o que você está pensando? Lembra do que eu te disse sobre as gravações? Que tinha mais de 100? Lembro. Menti. Ela abriu a bolsa mostrando os pendrives. Tenho mais de 300. E algumas delas são dessa delegada e do Anderson. César arregalou os olhos. Você tem gravações deles? Márcio era muito cuidadoso. Ele gravava todo mundo que trabalhava para ele, inclusive os policiais corruptos. Helena pegou um pendrive específico. Essa aqui é da delegada com um traficante conhecido. E essa outra é do Anderson recebendo dinheiro do empresário. Então nós temos eles também. Exatamente. Helena guardou os pendrives. Agora é a nossa vez de chantagear. Eles voltaram para o grupo. A delegada estava olhando o relógio. Decidiram? Decidimos, disse Helena. Mas a proposta mudou. Como assim? Helena mostrou os 2 pendrives. Estes aqui são de vocês 2. A delegada com o Carlinhos do tráfico. O Anderson recebendo dinheiro sujo do patrão dele. As expressões deles mudaram imediatamente. A delegada empalideceu. Anderson cerrou os punhos. Onde conseguiram isso? Márcio era muito esperto, gravava todo mundo. Helena sorriu. E agora nós temos as cartas na mesa. Vocês nos deixam ir embora, com dinheiro e documentos limpos. Em troca, essas gravações desaparecem para sempre. E as outras? As outras também. Todas elas. Nunca mais vão ouvir falar de nós ou dessas gravações. A delegada e Anderson se entreolharam. César podia ver que estavam calculando as opções. Quanto vocês querem? Perguntou a delegada finalmente. 500 mil reais, cada um. Helena não hesitou. E passaportes novos. 1 milhão no total. É muito dinheiro. É o preço da liberdade, de todos nós. Houve um longo silêncio. César segurava a respiração, sabendo que suas vidas dependiam da resposta. Finalmente, a delegada assentiu. Aceito, mas queremos todas as gravações e uma garantia de que vocês nunca mais vão voltar ao Brasil. Aceito também. O negócio foi fechado ali mesmo. 3 dias depois, César e Helena estavam num avião para Buenos Aires, com identidades novas e 1 milhão de reais numa conta offshore.
Todos os pendrives haviam sido entregues e destruídos na frente dos compradores. Durante o voo, César olhou para Helena, que dormia apoiada em seu ombro. Ainda não conseguia acreditar que estavam livres, que haviam conseguido sair vivos de toda aquela loucura. Helena sussurrou, acordando-a. Que foi? Você realmente entregou todas as gravações? Ela sorriu. Aquele sorriso que ele estava aprendendo a temer e amar ao mesmo tempo. Quase todas. Quase. Guardei uma, para emergências futuras. Ela mostrou um último pendrive, que havia escondido na roupa íntima. Nunca se sabe quando vamos precisar de uma carta na manga. César riu, balançando a cabeça. Helena seria sempre Helena, perigosa, imprevisível, sempre um passo à frente. Mas era dele agora, e ele era dela. De quem é? De um ministro do Supremo Tribunal Federal, num hotel com 2 menores de idade. César sentiu um calafrio. Helena, isso é muito perigoso. Por isso mesmo que vale tanto. Ela guardou o pendrive novamente. Mas não vamos usar, a menos que seja absolutamente necessário. Promete? Prometo. Ela o beijou. Agora somos só 2 pessoas normais, tentando ser felizes numa cidade nova. Mas César sabia que nunca seriam normais. O que eles haviam vivido, o que haviam feito juntos, os havia mudado para sempre. Eram 2 criminosos apaixonados, unidos pelo sangue e pelos segredos, fugindo para uma nova vida. E pela primeira vez desde que tudo começara, ele não se importava. Helena era o seu crime, e ele era o dela. E isso era tudo que importava. O avião cortava as nuvens em direção ao sul, levando-os para longe do passado, em direção a um futuro incerto, mas finalmente livre. César fechou os olhos e se permitiu sonhar com a vida que teriam juntos. Uma vida construída sobre mentiras e violência, mas também sobre um amor tão intenso que havia sido capaz de sobreviver a qualquer coisa. Quando acordasse, estariam em outro país, com outros nomes, prontos para começar de novo. E desta vez, nada nem ninguém os separaria. Buenos Aires os recebeu com chuva e vento frio. César e Helena, agora David e Carmen Rodrigues, segundo seus novos documentos, alugaram um apartamento pequeno no bairro de San Telmo, numa rua de paralelepípedos, onde o som do tango escapava pelas janelas abertas durante a madrugada. Pela primeira vez em meses, conseguiram dormir sem sobressaltos, sem acordar com cada ruído da rua. Os primeiros meses foram como uma lua de mel interminável. Com o dinheiro que tinham, não precisavam trabalhar imediatamente. Passavam os dias caminhando pela cidade, descobrindo cafés escondidos, dançando tango em milongas pequenas onde ninguém fazia perguntas sobre o passado. César ensinou Helena a falar espanhol com sotaque portenho, e ela o ensinou a viver sem medo do futuro. Fizeram amor em todos os cômodos do apartamento, com uma paixão que parecia crescer a cada dia. César descobriu que Helena tinha uma pequena cicatriz na costa, formato de lua crescente, que ela dizia ser de uma queda na infância. Ele beijava aquela marca todas as noites, como um ritual sagrado. Helena descobriu que César murmurava poemas em português quando estava prestes a gozar, e passou a decorar cada verso, gravando-os na memória como se fossem juras de amor eterno. Mas a paz não durou para sempre. 6 meses depois da chegada, César começou a notar mudanças sutis em Helena. Ela passava horas ao telefone, sempre falando em inglês ou espanhol, sempre encerrando a ligação quando ele se aproximava. Às vezes saía de madrugada dizendo que ia à farmácia ou ao mercado, e voltava horas depois com as mãos vazias e um olhar distante. Uma noite, ele a seguiu. Helena desceu até o centro da cidade e entrou num hotel caro no bairro da Recoleta. César esperou do outro lado da rua, o coração martelando no peito. Meia hora depois, ela saiu acompanhada de um homem de terno, mais velho, com cabelos grisalhos. Eles se beijaram na boca antes de se separar. César voltou para casa antes dela, fingindo dormir quando ela chegou. Mas passou a noite inteira acordado, com a imagem daquele beijo queimando na retina. Helena, disse ele na manhã seguinte durante o café, preciso te perguntar uma coisa. Claro, você está me traindo? A pergunta a pegou de surpresa. Ela quase derrubou a xícara de café.
Como? Vi você ontem, com um homem. Vocês se beijaram. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou, como quem toma uma decisão difícil. Não estou te traindo, César. Estou trabalhando. Trabalhando? Em quê? No que eu sempre trabalhei, seduzindo homens poderosos para conseguir informações. Ela evitou o olhar dele. O homem que você viu é um banqueiro argentino. Rico, influente, casado. Está envolvido numa operação de lavagem de dinheiro. César sentiu o mundo girar. Helena, nós conversamos sobre isso. Você disse que queria ser outra pessoa. E eu quero. Mas também quero segurança. Quero ter certeza de que nunca mais vamos precisar fugir. Nunca mais vamos ficar sem dinheiro. Ela se levantou, andando pela cozinha como um animal enjaulado. Por isso estou fazendo mais uma vez. Só mais uma vez. E depois? Depois paramos. Para sempre. Juro. Mas César conhecia Helena bem demais para acreditar. Que tipo de informação você está procurando? Números de contas bancárias, códigos de transferência, informações que podemos vender para a concorrência dele. Helena se sentou ao lado dele, pegando suas mãos. César, esse homem movimenta milhões de dólares por semana. Se conseguirmos as informações certas, nunca mais vamos precisar trabalhar na vida. E se dermos errado? E se descobrirem? Não vão descobrir. Eu sou boa nisso. César quis acreditar. Quis confiar que dessa vez seria diferente. Que Helena conseguiria parar depois de conseguir o que queria. Mas no fundo do coração, sabia que era mentira. Helena era viciada na adrenalina, no perigo, no poder que sentia ao manipular homens poderosos. Ela nunca conseguiria parar. Tudo bem, disse ele finalmente. Mas eu vou com você. Como assim? Da próxima vez que encontrar com ele, eu vou estar por perto, para te proteger. Helena riu. César, você é professor. Não entende nada de espionagem. Então me ensine. E foi assim que César se viu, 2 semanas depois, sentado no bar de um hotel 5 estrelas, fingindo ler um jornal enquanto observava Helena jantar com o banqueiro numa mesa ao fundo. Ela estava deslumbrante, usando um vestido preto que ele havia comprado para ela, os cabelos soltos caindo sobre os ombros nus. O homem não conseguia tirar os olhos dela. César via a forma como Helena tocava o braço dele, como inclinava a cabeça quando ria, como brincava com o cabelo enquanto falava. Ela estava representando, ele sabia, mas mesmo assim sentia ciúmes. Aqueles gestos, aqueles sorrisos, eram dele, só dele. A noite foi um sucesso. Helena conseguiu que o banqueiro a levasse ao escritório dele depois do jantar, sob o pretexto de mostrar a vista da cidade. Enquanto ele preparava drinks, ela fotografou documentos importantes que estavam sobre a mesa. Voltou para casa com informações suficientes para arruinar o homem. Consegui, disse ela, mostrando as fotos no celular. Contas na Suíça, movimentações suspeitas, nomes de políticos envolvidos. Vale pelo menos 2 milhões de dólares. César olhou as fotos, sentindo-se ao mesmo tempo orgulhoso e enjoado. Para quem você vai vender? Para um cartel mexicano que está em guerra comercial com ele. Já tenho contato. Helena, você está falando de cartéis. De gente que mata por muito menos que isso. Por isso mesmo que pagam tão bem. Ela o beijou, um beijo molhado e urgente. Confia em mim. Mais essa e paramos. Para sempre. Mas César sabia que era mentira. Sempre seria mais essa. Sempre haveria uma última vez. Uma oportunidade imperdível. Um alvo que valia o risco. A venda foi marcada para a semana seguinte, num depósito nos arredores da cidade. César insistiu em ir junto. E dessa vez Helena não protestou. Ela parecia nervosa, mais tensa que o normal. Tem alguma coisa que você não está me contando? Perguntou ele no carro, a caminho do encontro. Não é nada. Helena. Tudo bem. Ela suspirou. O banqueiro descobriu que alguém fotografou os documentos dele. Está oferecendo uma recompensa por informações. Quanto? 500 mil dólares. César parou o carro no acostamento. Helena, você está maluca? Se ele descobrir que foi você, não vai descobrir. E mesmo se descobrir, vamos estar longe daqui. Ela pôs a mão no rosto dele. César, é isso. É nossa chance de ficar ricos de verdade. Ricos o suficiente para comprar nossa própria ilha, se quisermos.
Não quero uma ilha, quero você. Viva. E vai me ter. Prometo. O depósito era numa área industrial deserta, cercado por galpões vazios e ruas mal iluminadas. César sentiu um déjà-vu terrível. Era exatamente como o lugar onde haviam matado Márcio. A história se repetindo. Os mexicanos já estavam esperando. 3 homens de ternos caros e expressões duras, em volta de uma mesa onde havia 2 maletas abertas. Dinheiro. Muito dinheiro. Helena entregou um pendrive com as informações. Eles verificaram rapidamente, assentindo em aprovação. Tudo parecia estar correndo bem. Foi quando as portas do depósito se abriram e homens armados entraram de todos os lados. Polícia Federal Argentina! Todos no chão! O tiroteio começou imediatamente. Os mexicanos sacaram as armas, respondendo ao fogo. César puxou Helena para trás de umas caixas, protegendo-a com o corpo, enquanto as balas voavam por cima das cabeças deles. Como eles sabiam? Gritou ele por cima do barulho. Não sei. Helena estava pálida, aterrorizada. Mas César começava a suspeitar. Helena, o pendrive que você entregou, era o único? Sim, por quê? Você tem certeza? Você não guardou uma cópia? O silêncio dela foi a resposta. César sentiu uma raiva tão intensa que quase a deixou ali. Você guardou uma cópia e vendeu para a polícia também. César, eu posso explicar. Você nos vendeu? Vendeu a todos nós. Não. Eu só estava tentando garantir nossa segurança. A polícia me ofereceu imunidade em troca das informações. César não conseguia acreditar. Helena havia planejado tudo desde o início. O caso com o banqueiro, a venda para os mexicanos, tudo era para chegar até esse momento. Ela estava tentando se livrar definitivamente do passado, entregando todos os criminosos para a polícia. E eu? Perguntou ele. Eu também estava incluído na sua barganha? Claro que não. Você é inocente. Está aqui só por minha causa. O tiroteio continuava. Um dos mexicanos havia sido atingido e gemia no chão. Os policiais gritavam ordens em espanhol. Precisamos sair daqui, disse César. Para onde? Eles cercaram o prédio. César olhou ao redor, procurando uma saída. Viu uma janela alta, quase no teto. Ali, podemos subir pelas caixas. Eles correram agachados, evitando as balas. César ajudou Helena a subir primeiro, depois a seguiu. A janela dava para um beco atrás do depósito. Eles pularam e correram para o carro. Dirigiram pela cidade em silêncio, ambos em choque. César não conseguia processar o que havia acontecido. Helena havia mentido para ele mais uma vez. Havia usado todos eles, os mexicanos, a polícia, até mesmo ele, para conseguir o que queria. Para onde vamos? Perguntou ela finalmente. Para casa, pegar nossos passaportes e sair do país. César, me perdoa. Eu estava só tentando. Não. Ele parou o carro bruscamente. Não tenta se justificar. Você mentiu para mim. De novo. Eu te amo. Você ama o que eu represento. Estabilidade, segurança. Alguém que vai sempre te perdoar, não importa o que você faça. César se virou para ela, os olhos cheios de dor. Mas eu não sou seu capacho, Helena. Não sou seu brinquedo. Então, o que você quer? Quero a verdade. Toda ela. Sem mentiras, sem omissões, sem jogos. Helena respirou fundo. Tudo bem. A verdade é que eu planejei tudo desde o momento que chegamos aqui. O caso com o banqueiro, a venda para os mexicanos, o acordo com a polícia. Tudo. Por quê? Porque queria ter certeza de que éramos intocáveis. Queria que a polícia argentina nos devesse favores. Queria que os criminosos locais nos respeitassem. Ela chorou. Queria que você nunca mais tivesse que se preocupar com nossa segurança. E funcionou? Funcionou. A polícia argentina nos considera informantes valiosos. Temos imunidade aqui. Podemos viver em paz. César ficou em silêncio por um longo momento. Parte dele queria sair do carro e nunca mais ver Helena. Parte dele queria abraçá-la e dizer que entendia. E parte dele, a parte que havia nascido naquela noite no depósito em São Paulo, sentia orgulho da mulher que tinha ao lado. Helena, disse ele finalmente, promete uma coisa. O que você quiser. Promete que não vai mais mentir para mim. Não importa o que seja, não importa como eu vou reagir.
Promete que vamos ser honestos um com o outro. Prometo. E promete que vamos parar com essa vida. De verdade dessa vez. Nada de mais golpes, mais esquemas, mais perigos. Prometo. César a beijou então, um beijo desesperado e apaixonado. Sabia que provavelmente Helena voltaria a mentir, que provavelmente haveria mais problemas no futuro. Mas também sabia que a amava de uma forma que não conseguia explicar. Uma forma que ia além da razão, além da moral, além do bom senso. 2 anos depois, César e Helena estavam casados e moravam numa casa com jardim nos arredores de Buenos Aires. César dava aulas particulares de português. Helena trabalhava como tradutora freelancer. Viviam uma vida simples, quase normal. Quase. Porque às vezes, nas madrugadas de insônia, eles faziam amor com uma violência que lembrava os tempos perigosos. Porque às vezes Helena desaparecia por algumas horas e voltava com os olhos brilhando de adrenalina. Porque às vezes César encontrava recortes de jornal sobre crimes não solucionados escondidos entre os livros dela. E porque no fundo do armário, escondido atrás de roupas de inverno, ainda estava o pendrive com a gravação do ministro do Supremo Tribunal Federal. A carta na manga que Helena nunca havia usado, mas também nunca havia destruído. Por que você ainda guarda isso? Perguntou César numa tarde, quando a encontrou limpando o esconderijo. Não sei. Talvez como lembrança. Lembrança do quê? De quem eu era. De quem nós éramos. Helena segurou o pendrive contra a luz. Às vezes tenho medo de esquecer, de me tornar tão normal que não lembre mais da intensidade que tivemos. Você sente falta? Às vezes. Ela o beijou. Mas aí, eu olho para você e lembro que a melhor parte de tudo não era o perigo. Era você. Era nós dois contra o mundo. César pegou o pendrive da mão dela e caminhou até a lareira. Helena não protestou quando ele o jogou no fogo. Agora acabou, disse ele. De verdade. Acabou, concordou ela. Mas ambos sabiam que era mentira. O que eles tinham vivido, o que eles tinham feito juntos, nunca acabaria de verdade. Estava gravado na pele deles, no sangue deles, na forma como faziam amor e na forma como dormiam abraçados todas as noites. Eles haviam encontrado um ao outro no abismo e decidiram construir um lar lá embaixo. E agora, mesmo vivendo na superfície, ainda carregavam a escuridão dentro de si. Uma escuridão que os unia de uma forma que nenhum casal normal jamais entenderia. Te amo, disse Helena. Também te amo, respondeu César. E pela primeira vez desde que se conheceram, ambos estavam dizendo a verdade completa. O fogo consumiu o pendrive lentamente, apagando o último vestígio do que haviam sido. Mas o que eles eram agora? 2 criminosos apaixonados fingindo ser pessoas normais. Isso ninguém poderia queimar. Eles tinham conseguido. Haviam encontrado o amor no lugar mais improvável. Sobrevivido a todos os perigos, superado todas as traições. Agora eram apenas David e Carmen Rodrigues, um casal comum numa cidade estrangeira, com um passado que só eles conheciam e um futuro que construiriam juntos. E quando a noite chegou, eles fizeram amor com a paixão de quem havia morrido e ressuscitado várias vezes, porque sabiam que o que tinham era raro, precioso, impossível de replicar. Eles haviam se salvado mutuamente, e agora viviam felizes para sempre, à sua própria maneira torta e perigosa, como só 2 criminosos apaixonados poderiam viver.